Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Esta sessão do Já Leste um Poema Hoje é dedicada à poesia de Camilo Peçanha. Hoje temos connosco, como é habitual, Ana Maria Vilela, cuja formação é na área de História. Ana Maria Vilela é também responsável pelo programa Álbum de Recordações Felizes da Rádio Freguesia de Belém. Camilo Peçanha nasceu em 1867 e morreu em Macau, completamente degradado pelo vício do ópio, em 1926. Depois do curso de Direito, ele acabaria por seguir para Macau na qualidade de professor de Filosofia, no Liceu de Macau. Foi em Macau que conheceria Venceslau de Moraes, com quem estabeleceria laços de amizade. Camilo Peçanha e Venceslau de Moraes são os dois autores portugueses cujo amor pelas culturas orientais resulta na incorporação de notas orientais na respectiva obra. Na sua geração, as civilizações ocidentais eram ainda estranhas para o europeu comum, e através dos seus escritos, Camilo Peçanha e Venceslau de Moraes trouxeram para a Europa culturas desconhecidas e exóticas. Nos finais do século XIX, princípios do século XX, o Ocidente tinha uma enorme curiosidade sobre as culturas orientais e Camilo Peçanha e Venceslau de Moraes foram importantes fontes de informação sobre o Oriente para os leitores portugueses. O poema de Camilo Peçanha que selecionei para a sessão de hoje intitula-se Viola Chinesa e faz parte do livro Clepsydra. Eu vou ler, ora ouçam. Ao longo da viola morosa vai adormecendo a parlenda, sem que, amadornado, eu atenda à lenga-lenga fastidiosa. Sem que o meu coração se prenda, enquanto nasal minuciosa, ao longo da viola amorosa vai adormecendo a parlenda. Mas que cicatriz melindrosa há nele, que essa viola ofenda e faz que as asitas destenda numa agitação dolorosa, ao longo da viola amorosa. Após a morte de Camilo Peçanha, foi publicado um livro intitulado China, que é uma coletânea de ensaios sobre a civilização e a literatura chinesas. Ana Maria Vilela, bom dia, muito obrigado por ter acedido a vir ao Já Leste um Poema Hoje mais uma vez. Bom dia, Rosário. Concorda comigo que os autores que escreveram com conhecimento por aí terem vivido sobre as civilizações orientais encontraram uma enorme receptividade junto dos leitores ocidentais em finais do século XIX, princípios do século XX? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, Perlbach, Somerset Maugham, foram autores que, conhecendo o Oriente, o trouxeram para os leitores ocidentais e explicaram a esses leitores ocidentais, curiosos, as civilizações orientais. Na minha pesquisa de internet sobre o orientalismo do século XIX, especialmente em Portugal, deparei-me com uma publicação da Fundação Oriente que versa a tese de mestrado de 2001 de Manuela Delgado Leão Ramos sob o título António Feijó e Camilo Peçanha no panorama do orientalismo português. Assim, e tendo em conta o programa de hoje sobre Camilo Peçanha e Eça de Queiroz, optei por ver a obra poética de António Feijó, compilada nas suas Poesias Completas, que engloba o célebre Cancioneiro Chinês, publicada em 1890, e dedicada ao seu amigo Conde de Arnoso, ele também um estudioso das coisas da China. Segundo Manuela Leão Ramos, tanto Feijó como Peçanha terão sido os mais, diz ela mesmo, os mais geniais intérpretes da linguagem poética chinesa. E acrescenta que o Cancioneiro Chinês foi a mais bela joia orientalista da poesia portuguesa. Para que tenham uma ideia do seu brilho, peço a Rosário para vos ler um poema do Cancioneiro. E ela lerá sobre o rio Chu
que é do poeta chinês Tu Fu. Quando o cancioneiro chinês foi dado ao prelo em 1890, muitos periódicos de então, como o Correio do Norte, o Dia, as Novidades, se apressaram a apresentar as suas críticas. Manuela Leão Ramos registou que o Diário Popular, de 27 de outubro de 1890, fala sobre o chinosismo, referindo o gosto subtil e imprevisto pelos desenhos, pelas decorações, pelos versos e até pela prosa. E vai mais longe este periódico ao discorrer ironicamente, talvez, sobre colchas, jarrões, biombos, mandarins e bonzos. Porém, atrevo-me a contrapor a tais ironias jornalísticas as observações finais de Cheng, não sei se lê assim, mas Cheng Ti-tong, reproduzidas no Cancioneiro Chinês por António Feijó. E diz ele, eu agora vou ler em francês, desculpem o meu francês, mas é aquele que eu posso. La poésie, en somme, c'est l'harmonie. Et de l'harmonie à la paix, il n'y a qu'une nuance insensible. Eu diria subtil. E fico por aqui. Quer que eu leia o poema? Quero sim. Por favor, esse poema aparece 2 vezes, aparece nas obras completas do António Feijó, aparece nas Líricas e Bucólicas, que é um livro, e aparece no Cancioneiro. Portanto, ele aparece 2 vezes, daí que eu acho que ele tem bastante importância. Eu vou ler o poema, ele intitula-se Sob o Rio Tchu e é do António Feijó. O meu barco desliza mansamente sob as águas do rio. Eu vou fitando a murmura corrente. Muito longe, ao azul extenso e frio, correm as nuvens silenciosamente. O céu está nas águas. Quando passa uma nuvem e encobre o olhar da lua, vendo no rio a sombra que perpassa, cuido que o barco pelo azul flutua. E sonho então, com a mente em quimeras embalada, que também no meu doido coração docemente se espelha a minha amada. É muito bonito. Outro autor português que viveu fascinado com as civilizações orientais, embora não tenha vivido no Oriente e, segundo julgo, nunca tenha mesmo visitado o Oriente, foi Eça de Queiroz. Eça de Queiroz escreveu uma novela intitulada O Mandarim, cuja ação se enrola parcialmente na China. E eu vou ler um pequeno trecho do Mandarim que relata exatamente a chegada do herói da novela à China. E vocês vão ver que é uma China fantasiada. Vê-se que Eça de Queiroz imaginava a China e não estava a escrever com conhecimento de causa. Vou ler então. O Ceilão teve uma viagem calma e monótona até Xangai. Daí subimos pelo Rio Azul a Tianjin, num pequeno steamer da companhia Russell. Eu não vinha visitar a China numa curiosidade ociosa de turista. Toda a paisagem dessa província, que se assemelha à dos vasos de porcelana, de um tom azulado e vaporoso, com colinazinhas calvas e de longe a longe um arbusto bracejante, me deixou sombriamente indiferente. Quando o capitão do steamer, um Yankee impudente de focinho de chibo, ao passarmos à altura de Nanquim, me propôs parar, ir percorrer as ruínas monumentais da velha cidade de porcelana, eu recusei, com um movimento seco de cabeça, sem mesmo desviar os olhos tristes da corrente barrenta do rio. Que pesados e soturnos me pareceram os dias de navegação de Tianjin a Tungshu, em barcos chatos que o cheiro dos remadores chineses empestava. Ora através de terras baixas inundadas pelo Peiho, ora ao longo de pálidos e infindáveis arrozais. Passando aqui uma lúgubre aldeia de lama negra, além um campo coberto de esquifes amarelos, topando a cada momento com cadáveres de mendigos inchados e esverdeados que desciam ao fio da água sob um céu fusco e baixo. Esta é a chegada do herói do Mandarim à China. É assim que essa a descreve. No século XIX,
houve também uma enorme curiosidade pelo Oriente e isso refletiu-se nas artes decorativas. Eu posso ler-vos um pequeno excerto dos maias em que se nota que era considerado Monton incorporar notas orientais na decoração das casas, as porcelanas chinesas, as sedas indianas. Ora, ouçam, Carlos e Maria iam então refugiar-se numa intimidade mais livre no quiosque japonês que uma fantasia de Kraft, o seu amor do Japão, construir ao pé da rua de acácias, aproveitando a sombra e o retiro bucólico de dois velhos castanheiros. Maria afeiçoara-se àquele recanto, chamava-lhe o seu pensadoiro. Era todo de madeira, com uma só janelinha redonda e um telhado agudo à japonesa, onde roçava os ramos, tão leve que através dele, nos momentos de silêncio, se sentiam piar as aves. Kraft forrara ao todo de esteiras finas da Índia, uma mesa de charrão, algumas faianças do Japão, ornavam-no sobriamente. O teto não se via, oculto por uma colcha de seda amarela, suspensa pelos quatro cantos em laços, como o rico do céu de uma tenda. E todo o ligeiro quiosque parecia ter sido armado só com o fim de abrigar um divã baixo e fofo, de uma languidez de serralho profundo para todos os sonhos, amplo para todas as preguiças. E eu vou encerrar este programa sobre Camilo Peçanha, lendo mais um poema de Camilo Peçanha, que por sinal já foi lido aqui no Já Leste um Poema Hoje. E é um poema que tem influências orientais, mas é para além disso um poema que é caro ao meu coração. Eu gosto muito deste poema, acho lindíssimo. Intitula-se Ao longe os barcos de flores. Só, incessante, um som de flauta chora, viúva grácil na escuridão tranquila, perdida a voz que de entre as mais se exila, festões de som dissimulando a hora. Na orgia, ao longe, que em clarões cintila e os lábios, branca de carmim desflora, só, incessante, um som de flauta chora, viúva grácil na escuridão tranquila. E a orquestra, e os beijos, tudo a noite, fora cauta detém, só modulada trila a flauta flébil, quem há de remi-la, quem sabe a dor que sem razão deplora. Só, incessante, um som de flauta chora. Este foi o programa Já Leste um Poema Hoje, em que foram lidos poemas de Camilo Peçanha. Este programa teve a participação de Ana Maria Vilela e nele se debateu a curiosidade ocidental em finais do século XIX, princípios do século XX, sobre as exóticas culturas orientais. Se julga que tem algo a acrescentar à temática analisada, deixe o seu comentário no site da Rádio Freguesia de Belém ou no número de telefone 929 058 227. Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Se por acaso tem poemas inéditos na sua gaveta e deseja vir lê-los ao Já Leste um Poema Hoje, por favor envie um e-mail para radiobelém@jf-belém.pt. E assim me despeço. Até para a semana. Fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta: já leram um poema hoje?